Olá, gente, me chamo Linda May Cruz e vou falar um pouquinho sobre direito do trabalho e os reflexos do uso da internet nas relações de trabalho. Um dos efeitos criados pela internet foi justamente o surgimento do teletrabalho. Nós podemos definir o teletrabalho como a prestação de serviços para uma empresa através da casa do teletrabalhador, fazendo ele uso de um computador equipado e uma linha telefônica, que possua instalações na residência desse teletrabalhador. Esse é um assunto tão relevante que no dia 13 de julho de 2017, a CLT previu-lhe uma conceituação oficial, sendo sua descrição e implicações abordada nos artigos 75A, 75B e 75C do Código. Com a reforma trabalhista, os trabalhadores que prestam serviços de casa precisaram ser diferenciados daqueles de sobreaviso ou prontidão, por exemplo. Esse esclarecimento ele foi muito importante para não haver confusões jurídicas em decisões a respeito. Como esse assunto do teletrabalho ele é um assunto de interesse mundial, e também vai estar presente no Código de Trabalho Português, no título 2, onde é dedicada a seção 4 desse código todo o entendimento desse termo, a partir dos artigos 233 a 234. E como não são apenas esses dispositivos que tratam do tema, o artigo 169 também do Código Português tem como objetivo promover a igualdade entre os teletrabalhadores e os demais trabalhadores. Nisso, incluímos o direito à formação e promoção ou carreira profissional do teletrabalhador, por exemplo, de modo que ele não se diferencie dos outros, que também, porventura, venham a trabalhar nessa mesma empresa. Agora, falando especificamente da doutrina brasileira, os pensamentos da maioria dos nossos juristas é de que o alto custo de manutenção dos empregados na modalidade presencial faz com que seja mais vantajoso para esses empresários migrarem para a modalidade virtual. E ainda dentro da nossa doutrina, há uma grande discussão sobre a subordinação do empregado quanto ao empregador quando no regime remoto. Isso porque a subordinação, que implica a vigilância nos contratos de emprego, ela não pode ultrapassar a capacidade do teletrabalhador, o direito do teletrabalhador, ao lazer e à desconexão. Além disso, de acordo com Carla Teresa Martins, que é uma jurista portuguesa, o regime de teletrabalho não exclui a responsabilidade do empregador por doenças e acidentes no exercício do trabalho pelo teletrabalhador, que seria a mesma lógica de raciocínio caso esse teletrabalhador não estivesse remotamente trabalhando para essa empresa, e sim presencialmente. Ainda falando sobre a doutrina portuguesa, a professora da Faculdade de Lisboa, Maria do Rosário Palma, defende a existência de 3 tipos de contratos de trabalho: o comum, o especial e os contratos de trabalho específicos, onde se encaixaria o contrato de teletrabalho. Agora, falando da jurisprudência brasileira, a predominância do entendimento dos tribunais é no sentido de considerar possível a existência de vínculo empregatício no teletrabalho. Sobre isso, há posicionamentos como, por exemplo, do Tribunal Regional da Terceira Região e do TST, Tribunal Superior do Trabalho, com o recurso de revista da relatoria do ministro Maurício Godinho Delgado. Esse recurso de revista convergiu para o entendimento majoritário da doutrina de que a subordinação do trabalhador implica, sim, uma relação de trabalho, mesmo que remota, sendo obrigatório, portanto, ao empregador o atendimento às regras da lei trabalhista. Agora vamos falar um pouquinho sobre a jurisprudência portuguesa. É possível citar, nesse caso, o Acórdão 545, de 2021, do plenário do Tribunal Constitucional de Portugal. Esse acórdão vai tratar a respeito da possível violação da norma constitucional portuguesa no contexto da Covid-19, quando da existência de gastos a mais, dos recursos do Estado, para que houvesse a manutenção desses teletrabalhadores, que trabalhavam ali no setor público. O importante ao nos referenciarmos a essas decisões jurisprudenciais portuguesas é que, através delas, a gente pode observar o amadurecimento desse conceito, do teletrabalho no sistema jurídico, não só brasileiro, mas também o português. E, além disso, o quanto às definições daquele artigo 169 do Código de Trabalho lusitano são essenciais para a garantia do direito da classe dos teletrabalhadores nesse país. Agora, para finalizar, eu gostaria de fazer uma breve contextualização sobre a situação normativa do Brasil quando nesse contexto pandêmico. Em 2022, nós tivemos a assinatura da medida provisória 1108,
né, que veio com o objetivo de fazer essa regulamentação do teletrabalho. E essa nova medida, ela incluiu dentro da CLT novidades como a dispensa do controle de número de horas trabalhadas pelos empregadores, né, quando referidos a esses teletrabalhadores, e a aplicação desse regime de trabalho a aprendizes e também a estagiários, além de muitas outras aplicações. E essa foi a breve apresentação do tema 6 e eu agradeço.